Oi galera, estamos aqui de volta. Oi. Eu, Renato Cremonese, a nossa querida Dai Falkowski. E aí pessoal, tudo bem? Com um assunto no mínimo polêmico, né Dai? Bastante. Acho que das temáticas que a gente escolheu até hoje, esse aí é o que a Dai mais se pilhou, porque ela tem tantas dúvidas que hoje ela veio a mil para esclarecer essas dúvidas e para ajudar vocês a esclarecer as dúvidas também sobre Clareamento. Vamos entrar nessa fase agora no tratamento da Dai, então, que é o clareamento dentário, né? O clareamento no caso das pessoas que vão fazer alguma reabilitação estética, que nem a Dai, que vai usar as lentes. Os dentes dela não vão ser todos que vão receber as lentes, na maioria dos casos não são todos os dentes que recebem as lentes, então aqueles que não vão receber as lentes precisam ser clareados. E aí vem as dúvidas então, como clarear, que técnica utilizar, qual o melhor, qual que faz bem, qual que faz mal. Os do Instagram funcionam. Vamos lá, começa. Metralhadora de perguntas em ação. A primeira pergunta é a diferença do clareamento caseiro para o clareamento do consultório. Então tá, para responder essa pergunta eu vou fazer uma breve introdução. A gente já falou disso antes aqui, que é como que os dentistas escolhem as técnicas que vão utilizar, como que os médicos escolhem as técnicas que eles vão utilizar. Então, existem dentistas como nós aqui que decidem escolher as técnicas baseados em evidências científicas. O que é isso? Existem portais na internet, por exemplo, existem revistas científicas que publicam os artigos científicos. O que são os artigos científicos? Se pegar uma revista normal de moda lá, daquelas que vocês adoram olhar para pegar ideias, tendências e tudo mais, lá existem artigos escritos por jornalistas. Nós olhamos revistas e portais da internet escritos por cientistas. Dentistas que são cientistas, médicos que são cientistas, são profissionais especializados em ficar no laboratório ou até mesmo em ambiente clínico, mas testando coisas. Eles testam produtos, eles testam técnicas e com um teste bem elaborado eles conseguem ao final do teste tirar conclusões. Essas conclusões são as informações que nós chamamos de evidências científicas. São com essas conclusões que a gente decide que técnica usar. Feita a introdução, então, nós vamos esclarecer que tudo que a gente vai falar sobre clareamento aqui está baseado em algum artigo científico, tá? Está baseado em alguma evidência científica que a gente escolheu como a melhor evidência disponível para conduzir a nossa escolha em termos de produto e de técnica. O que é melhor, caseiro ou de consultório? Para nós aqui da Sabre, baseado em tudo que a gente leu sobre clareamento, o clareamento em consultório ele tem uma grande vantagem. Tu já deve saber qual é. Rápido. Exatamente. Já saem os dentes. Nada é mais conveniente, fácil e rápido do que clarear os dentes aqui no consultório, tá? O paciente chega, a gente escolhe alguma coisa na Netflix para ele olhar, bota um fone de ouvido, protege a gengiva para não encostar o gel na gengiva, e aí vem aquela dúvida, mas é a laser? Já deve ter ouvido falar, o clareamento a laser? É a laser que eu estudei. Então, existem pessoas que fazem o clareamento em consultório a laser, mas as pesquisas mostram que ele não tem benefício adicional nenhum, tá? Mas o que todo mundo usa no consultório é uma luzinha azul que parece um laser, mas a gente usa ela para secar o protetor gengival. Então o protetor gengival é uma borrachinha que a gente cola na gengiva para o gel, que é muito forte, não encostar na gengiva. Porque machuca a gengiva. Se o gel do consultório pegar na gengiva, ele machuca a gengiva, então por isso a gente protege bem ela. Mas voltando ao que é feito então no clareamento, é um gel que é em torno de 5 vezes mais forte do que o utilizado em casa, e ele consegue em 30, 40 minutos um ótimo resultado de clareamento. Eu já ouvi falar que o clareamento de consultório deixa os dentes mais sensíveis. Ouviste falar corretamente, tá? Na verdade, ter ou não ter sensibilidade, quanta sensibilidade a pessoa vai ter, é bem variável, tá? Tem pessoas que fazem o clareamento de consultório e não sentem absolutamente nada. Mas em geral, durante 3 dias após uma sessão de clareamento em consultório, a pessoa tem bastante sensibilidade, tá? E a diferença é que assim, não vai dar para ela daí diminuir o uso do gel. Em casa, se ela começa a ter sensibilidade, a gente recomenda, diminui o uso, fica 1 ou 2 dias sem usar e tal. E ela consegue maneirar a sensibilidade. Aqui eu já vou ter feito toda a aplicação. Então se ela começar a ter sensibilidade muito forte, ela vai por 3 dias ter sensibilidade muito forte. Como que a gente diminui isso aqui no consultório? A gente passa uma pasta para sensibilidade, tá? Essa que encontra no supermercado mesmo, pode ser a Colgate Pro Alívio. A gente passa essa pasta antes de aplicar o clareador
Daí a pessoa toma também um anti-inflamatório antes de aplicar o clareador. Esse anti-inflamatório não existe assim nada nos artigos científicos dizendo que ele é muito eficaz, mas na prática a gente vê que as pessoas quando tomam ele antes de aplicar o gel, elas sentem um pouco menos sensibilidade, tá? Isso não é uma evidência científica, mas é a nossa observação aqui, então a gente usa no protocolo. E com essas duas medidas a gente observou assim, depois que tira o gel a gente passa de novo, passa para sensibilidade, e a gente observou que incomoda menos a sensibilidade pós-operatória do clareamento em consultório, tá? E a durabilidade desse clareamento de consultório tem diferença do caseiro? Então, lembra que eu falei que tinha só uma grande vantagem de consultório? Tudo nele é pior, tá? Os estudos que avaliam assim, a duração do efeito... É boa a sinceridade dele. Nós estamos aqui para falar a verdade. Tá certo, tá Estamos certo. aqui para falar sobre fatos. Os estudos mostram que a duração do efeito do clareamento em consultório tende a ser pior do que a duração do efeito do clareamento em casa. Por que é pior? Porque hoje a gente sabe que o clareador ele não tira os pigmentos de dentro do dente. Ele simplesmente tritura as moléculas de pigmento, ele pica elas. Com as moléculas estando menores, a luz passa melhor pelo teu dente e o dente parece mais claro, mas os pigmentos ainda estão lá dentro. Quanto mais rápido for o clareamento, menos picadinho vai ficar o pigmento. Mais fácil é dele se reagrupar, tá? Então por isso que em consultório a tendência é ter um pouco mais de recidiva, piorar um pouquinho a cor depois de um tempo. Existe uma combinação que funciona legal, então tu pode fazer assim uma sessão em consultório, porque tu tá com pressa e quer os dentes mais claros rapidamente, e iniciar também o clareamento em casa para ter esse efeito mais duradouro, para ter mais controle sobre o clareamento também. E existem pessoas que não se adaptam com o caseiro, ou porque tem uma rotina muito turbulenta, ou porque não tem disciplina suficiente, ou porque não gostam, não querem usar as modelinhas. Nesse caso, o de consultório acaba sendo a única alternativa, tá? Tá, então aqui, como a gente conversou antes, né, algumas pessoas acham que o clareamento de consultório é a laser, nem sempre ele é a laser, na maioria das vezes não se usa laser. Até teve um momento ali que o laser ficou mais famoso para clareamento e agora os estudos mostraram que não tem tanto benefício e a gente parou de usar. Essa luz é o fotopolimerizador, né, que eu estava explicando antes, é uma luzinha azul que seca o protetor gengival, isso só a título de esclarecimento então para as pessoas. Sobre o clareamento feito em casa, que é o que a gente estava comparando, então como é que funciona aqui na clínica? A pessoa sai, ela vem e faz um molde da sua arcada, né? No mesmo dia ou no dia seguinte ela pega o kit aqui no consultório e nesse kit ela vai receber pasta para sensibilidade, vai receber instruções por escrito que vão ser revisadas conversando no dia da entrega do kit, e ela vai receber um estojinho, e nesse estojinho então vão estar as moldeiras ou a moldeira, dependendo de como for fazer. Pode pegar e ver que ela é bem macia. Ah, bem diferente da minha. É. Não tem o que fazer, eu acho. Uma das coisas assim que às vezes os pacientes chegam aqui, eu tentei fazer o clareamento de casa e não consegui, tive muita sensibilidade, machucou muita gengiva e tal. A primeira coisa que a gente faz é assim, traz tuas moldeiras, vamos olhar como elas estão e vamos revisar as instruções. 99% das vezes tinha algum problema na moldeira que estava permitindo que o gel fosse onde não devia, tinha algum problema de orientação mesmo de quanto gel usar e tal. Isso aí é importante, eu não sei. Eu coloco assim pro olho e eu vou indo assim, ó. Tem uma lista assim. Tá na hora de aprender então, vamos lá. Sobre as moldeiras, assim, uma coisa que a gente explica bem para os pacientes, ela tem que ter o contorno do dente bem desenhado, porque senão ela acaba levando muito gel para a gengiva. E fica preta, a minha já ficou. Dá uma machucadinha ali, fica tipo uma afta, quando vai escovar os dentes no outro dia dói daí, né? Então, esse contorninho gengival é importante justamente para não machucar a gengiva, porque é um gel bem mais fraco de consultório, então ele normalmente não machuca, a não ser que a moldeira não esteja legal. Sobre a quantidade, a orientação é uma gota por dente. Então, ao invés de riscar a moldeira de fora a fora, que vai aumentar a chance de pegar gel na gengiva, a gente coloca uma gota em cada dente e na parte da frente do dente, né? A gente coloca por dentro da moldeira, mas para ficar, quando a pessoa colocar a moldeira, que vai ficar na parte da frente do dente. Em pessoas que usam lentes já, a gente coloca por trás do dente, que alguns estudos bem recentes, isso é bem novidade, assim, alguns estudos mostram que por trás da lente o dente natural vai escurecendo também conforme a gente vai envelhecendo. Então é legal manter a cor desse dente atrás da lente também, e isso tem sido feito colocando um pouquinho de gel por trás.
Então, quando a gente pensa em durabilidade do efeito, a gente tem que ter noção que o clareamento em si ele muda a cor do teu dente para sempre. Porque ele mudou, não volta mais, tá? Mas a gente envelhece. E o envelhecimento sim muda a cor dos nossos dentes, porque o tamanho do espaço vazio lá dentro do dente, que é o espaço do canal, esse espaço vai diminuindo. E conforme ele vai diminuindo, vai mudando, o dente vai ficando um pouco mais escuro. Por isso que os jovens têm dentes muito mais claros. Conforme a gente vai envelhecendo, o dente vai automaticamente escurecendo. A cor do dente, tu acha que tem alguma diferença de pessoa para pessoa? Tem, com certeza. A cor do nosso dente, a cor da nossa dentina, ela é uma herança genética, assim como a cor da nossa pele, como a cor do nosso olho e tal. Então, e tem influência inclusive pela nossa ascendência também, assim, se as pessoas de peles mais escuras, as pessoas negras, tendem a ter dentes mais brancos. E as pessoas quanto mais assim caucasianas, assim, pele bem clarinha, olho claro, tendem a ter uma dentina, que é a camada interna do dente, bem amarelada. Todas elas vão conseguir clarear, só que às vezes demora um pouco mais. A pessoa que tem o dente mais amarelado vai ter que insistir por mais tempo. E tem um máximo assim de clareamento no dente? Tem. Topo, se chegou no máximo, não vai clarear mais que isso. Dentro do nosso programa de clareamento aqui a pessoa vai ganhar 4, 5 seringas de gel clareador. Em geral isso dá assim 28, 30 dias de clareamento e normalmente a pessoa atinge o limite dela. Como a gente sabe que atingiu o limite? Quando parou de observar a evolução na comparação com a escala de cores, né? Para acompanhar a evolução do clareamento a gente faz fotos registrando a cor inicial e fotos com aquela escala de cor para poder fazer a comparação. Observando que não está mais tendo evolução e observando que a sensibilidade está aumentando, é o momento de dar uma parada. Não significa que o teu limite chegou, mas tu tem que pelo menos ficar uns meses sem clarear para a tua sensibilidade voltar ao normal e tal, e aí sim tu retomar o clareamento. A gente brinca aqui e fala para as pessoas que tu manda no clareamento e não ele vai mandar em ti, porque o efeito é cumulativo, tá? Então, eu só fiz uma seringa de gel, tudo bem, esse efeito tu tem para sempre. Eu fiz mais uma, agora eu já tô com 2, e assim tu vai indo acumulando o efeito, tá? Entendi. E a diferença da porcentagem aqui, 10%, por exemplo, eu poderia fazer todos os dias? A diferença das concentrações, então, 10%, esse é o padrão, esse é o mais estudado. Se tu pegar e entrar na biblioteca científica de odontologia, a maior parte dos artigos vai ter testado 10%, que foi o gel inicial lá. Houve muita evolução em termos de produtos depois, mas esse aqui, em termos de segurança, é super consagrado. A gente pode falar com certeza absoluta que ele não faz mal para os dentes, tá? É importante lembrar que a pessoa tem que ter feito uma revisão clínica antes, tem que ter feito raio-x, porque se ela tiver uma cárie, por exemplo, aquela cárie ela é um portal aberto no dente e vai fazer com que o gel chegue onde não deveria chegar, tá? Então, essa revisão clínica é importante. 10% é o mais consagrado. E aí teve um estudo muito legal. Olha como pode ser interessante se o pesquisador for inteligente, né? O que ele fez? Ele fez um estudo com estudantes de odontologia, tá? E essas pessoas elas usaram na metade da arcada 16% e na outra metade da arcada 10%. E eles compararam a sensibilidade dessas pessoas e também compararam o que aconteceu com a cor. E, interessantemente, a cor das duas metades ficou igual. Se usou 10, se usou 16, isso é uma cor medida, não é nem avaliação com foto, medida com espectrofotômetro, que é um aparelho que mede tonalidade de cor, e a cor deu igual, tá? Mas as pessoas que usaram então 16 no lado direito sentiram mais sensibilidade no lado direito do que no lado que usaram 10%. Para o estudo ter mais validade, elas não sabiam qual lado elas estavam usando qual. A gente chama isso de um estudo cego, né? Para a pessoa não estar induzida a pensar que deu diferença. Nem quem usava sabia e nem quem avaliava sabia também, tá? Esse estudo foi um estudo muito interessante. Outro estudo realizado pelo mesmo grupo de pesquisa, que é o grupo da Universidade de Santa Catarina, do professor Baratielli, eles fizeram um estudo muito interessante também para acabar com o mito da alimentação, né? Tu tem medo de ter que mudar a tua alimentação para fazer clareamento? Não tomar café. Fico muito triste. O que eu mais vejo as pessoas sofrerem assim, eu não gosto de tomar café. Né? Eu escuto assim as dúvidas meio dividido. Uns falam, os dentistas falam que não podem e outros falam que podem. Então eu tenho essa dúvida cruel e eu quero que tu me tire essa dúvida agora. Eu vejo que a maior felicidade das pessoas quando aqui na clínica a gente fala assim, ó, tu não precisa mudar absolutamente na dieta, nada. Elas fazem, que legal, então eu quero fazer clareamento. Você daqui já não toma café. Esse mesmo grupo de
pesquisa em 2006, olha só quanto tempo atrás, fizeram um estudo muito legal. As pessoas usaram o gel clareador e eles dividiram o grupo de pesquisados em pessoas que fizeram dieta branca e pessoas que não fizeram restrição alimentar nenhuma. Mediram a mudança de cor em todas elas. O avaliador não sabia se a pessoa estava fazendo uma dieta sem café e sem alimentos coloridos e não sabia quem estava ingerindo os alimentos coloridos também, para não ficar induzido ao erro. E, muito interessantemente, não teve diferença nenhuma no efeito clareador entre quem fez restrição e quem não fez restrição. E eu escutei também que poderia tomar café, mas teria que escovar o dente após o café. A recomendação que a gente ainda mantém aqui, mesmo com o resultado dessa pesquisa, não tem por que também tu correr riscos excessivos se tu está fazendo um tratamento que é para melhorar a cor do teu dente. Então, se tu está fazendo o clareamento durante o dia, que é uma outra dúvida que a gente pode esclarecer, mas se a tua opção foi, estou fazendo durante o dia, espera umas 2, 3 horas depois do clareamento antes de ingerir um café. Porque o nosso dente, às vezes, ele tem fissurinhas, trinquinhas no esmalte ali, e a gente não tem nenhuma pesquisa dizendo se é seguro ingerir o café imediatamente após o clareamento. Mas, em geral, o que as pesquisas mostram é que as manchas de alimentação são externas, elas são por fora do dente. E as manchas que o clareamento modifica são internas. Então, se o teu dente está manchado por fora, porque tu ingere bastante café, chimarrão, vinho, tinto, por exemplo, o que tu precisa não é de clareamento, tu precisa de uma boa limpeza em consultório, uma limpeza profissional, que vai usar o jato de bicarbonato, vai usar pastas polidoras e vai limpar por fora o teu esmalte. Se o teu dente está manchado na tonalidade dele, daí o clareamento é que vai agir. Diferença das concentrações então entre 10 e 16, esclareci a dúvida. Muito. Mais recentemente surgiram os géis de 22%, tá? Esses 3 géis aqui eles são do mesmo produto que é o peróxido de carbamida, tá? Que é o gel mais comum para clareamento. Por que o peróxido de carbamida é o mais comum? Ele é uma água oxigenada que foi modificada pela carbamida para que ele libere lentamente o oxigênio. Esse processo é desacelerado e com isso consegue-se um clareamento melhor com menos sensibilidade. Algumas pessoas não têm sensibilidade nenhuma com 10 e 16 e às vezes a gente usa DU22 para dar uma acelerada no processo, que é um gel um pouquinho mais concentrado. Às vezes nós usamos apenas nos caninos o 22%, que são as presas, porque as presas são dentes mais grossos, com mais quantidade de dentina. Então, às vezes a gente usa o 22 ali por uma semana a mais no final do tratamento para dar uma acelerada. Ou se a pessoa tem muito pouca sensibilidade, ela também pode usar. No caso do 22%, a gente dá uma cuidada a mais em quanto tempo vai usar o gel. Tu sabe quanto tempo tem que ser usado o gel, Dai? 3 horas. Ó, Dai, estudou para o nosso programa. Essa noite eu fiquei 8 horas. Não acordei. Então, como foi durante muitos anos feito o clareamento noturno, né, com 10%, a gente sabe que ele é seguro. Mas outra coisa que as pesquisas mais recentes mostram é que após 3 horas, o efeito clareador é quase nada ou nada. Então não tem por que usar mais que 3 horas. E não tem problema de usar mais? Não vai ficar mais sensível por estar usando então, mais? Aí que tá. O efeito clareador ele atinge um pico, chega em 3 horas e depois para o efeito clareador. A sensibilidade continua aumentando. Então por isso a gente fala, usa no máximo 3 horas. E como a gente falou, o efeito é cumulativo, é tu que manda no clareamento e não elite, aqui na clínica a gente recomenda assim, usa no mínimo 1h30, que é um tempo que já dá um efeito legal, e tenta usar no máximo 3 horas. Dentro desse intervalo é mais confortável, é mais prático. Então, vou ver um filme à noite, durante o filme ele tem 1h30, 2 horas, tu faz o clareamento, tira e vai dormir. Ou então bota o celular para despertar, né, se quiser, e usa as 3 horas também, tá? Às vezes as pessoas se deslocam para ir para o trabalho e acham prático fazer o clareamento durante o deslocamento. Então, se tu tem 1 hora de ida e 1 hora de volta, tu pode fazer 1 hora na ida e 1 hora na volta de clareamento. Tu vai acabar gastando um pouco mais de gel, tá? Para conseguir o mesmo efeito, porque aquele gel em 1 hora ele não atingiu o efeito máximo dele. Ou a gente pode usar um gel mais concentrado, ou a gente pode usar um gel que não é o peróxido de carbamida, que é o peróxido de hidrogênio, que vem numa apresentação um pouquinho diferente desse para que seja um pouquinho mais acelerado. Existem alguns peróxidos de hidrogênio para uso doméstico, para uso em casa, que eles são assim para 30, 40 minutos, por exemplo. Eu tenho dificuldade de fazer clareamento em cima e embaixo, porque eu acho que de repente é a moldeira que está errada, porque me dá refluxo. Eu tenho que primeiro fazer o clareamento em cima, esperar o tempo
e depois fazer embaixo. Refluxo, tu diz, te dá ânsia de vômito. É, dá ânsia de vômito. Tem pessoas que acabam desistindo do clareamento caseiro por causa da ânsia de vômito, tá? A gente pode tentar fazer uma modificação na moldeira, torná-la um pouco mais curta, porque a gente não vai mostrar no sorriso o siso e o segundo molar, né? Não. Então normalmente a gente mostra até pré-molares. Inferior mostra menos ainda. Mulheres então quase não mostram os dentes inferiores. Então ó, se a Dai sorrir, às vezes a gente faz uma opção de clarear apenas 8 dentes inferiores. E daí a gente faz uma moldeira modificada, uma moldeira mais curtinha e com isso dá menos ânsia de vômito. Às vezes até na arcada superior a gente faz uma moldeira um pouco mais curta, faz uma moldeira de 12 dentes e clareia 10 dentes aí, tá? Mas daí depende do tamanho do sorriso de cada um. Outras dúvidas? O que é esse Bleach for Life? Bleach for Life é uma ideia que foi criada nos Estados Unidos e funciona como se fosse um clube de clareamento. O objetivo principal do Bleach for Life aqui na clínica é estimular as pessoas a lembrarem das suas consultas de revisão, tá? Então, como que funciona? Se a pessoa adere ao Bleach for Life, é uma opção dela, ela não tem custo adicional para isso, mas se ela adere ao Bleach for Life, ela assume o compromisso de fazer uma revisão dentária a cada 6 meses. Então, ela sempre vem para a revisão antes de fechar 6 meses e deixa a próxima marcada. Com isso, a clínica se encarrega de todo o processo de clareamento dela sem custo adicional nenhum. Ela vai pagar uma vez só o processo de clareamento e para o resto da vida, clareamento para a vida inteira, vai ser por nossa conta. Ela só precisa comparecer de 6 meses para as revisões. Caso não possa comparecer, ela tem que avisar 24 horas antes. Mas até assim, a perda de moldeira e tal, a pessoa que faz parte do programa de clareamento para a vida inteira, ela tem várias facilidades para reposição de moldeira e tudo mais, e o gel ela nunca mais tem custo. Aí o cliente vem aqui, o paciente vem aqui e fala que quer participar. A pessoa que vai fazer o clareamento, ela vai ser sempre perguntada, assim, como não tem diferença de custo, a gente faz o convite. O que é participar do programa Bleach for Life, e aí ela pode fazer a escolha de participar ou não. Você já está incluído então. Ah, então tá bom. Vamos a outras dúvidas que existem com relação a clareamento. Então, existem algumas celebridades aí que estão usando um tipo de um carvão, né, para escovar os dentes, que ele promete clarear os nossos dentes. E aí, o que tu pensa disso aí? É milagroso ou não? A gente reza para que surjam produtos milagrosos, né? Todo mundo quer que seja mais fácil, mais conveniente para o paciente. Mas a gente tem que prezar pela ciência acima de qualquer coisa, né? Então, e também cuidar muito nessa parte assim, de lançamento de novos produtos se isso pode ou não fazer algum mal para a saúde das pessoas. Então, temos que ter cautela. O que a gente faz quando surge um produto novo? A primeira coisa, a gente escreve sobre esse produto, sobre o princípio ativo dele, qual a substância dele que eles estão dizendo ali que faz algum efeito. Escreve esses nomezinhos no PubMed, que é esse portal de biblioteca científica, e vamos tentar ver o que tem de instruções lá. Se tu escrever lá clareamento à base de carvão ou qualquer coisa do gênero, o PubMed ele não entrega artigo científico nenhum. Ainda mais artigo assim, de revisão sistemática da literatura, que são os artigos mais fortes, que a gente diz com evidências mais valiosas, não tem nada. Pode ser questão de tempo para o produto ser mais testado e a gente poder tirar mais conclusões, mas por enquanto não tem nada. Se tu entrar no site da Associação Americana de Odontologia também não encontra nada. Nesse sentido daí a gente faz a opção de não oferecer para os nossos pacientes nada que não foi totalmente aprovado e testado e que a gente tem certeza que é seguro e que realmente funciona, né? Então, na nossa opinião aqui, os produtos abaixo de carvão ativado ainda não devem ser utilizados. Existe sim novidade na parte de clareamento. Tá? Já sabe. Tem coisa nova surgindo, tem coisa nova já sendo utilizada. A fábrica já mandou para nós testarmos aqui uma máquina que é uma espécie de uma luz, assim como essa que eu mostrei para vocês. Só que ela é uma luz violeta e alguns estudos mostram que a luz violeta teria capacidade de clarear os dentes sem a utilização de nenhum outro produto, só a própria luz, tá? Esses artigos já estão publicados, eles são promissores, os resultados foram legais, mas tem bem pouca evidência ainda. A gente testou por pouco tempo o equipamento, nos nossos testes na prática aqui não observamos nada muito legal, assim, tá? Nada que, por exemplo, batesse o efeito das técnicas comumente utilizadas. Mas acho que é questão de tempo aí para evoluir mais a técnica e ter sim, coisas novas e mais fáceis de usar no mercado. Que idade então que a pessoa pode começar a fazer o clareamento? Hoje em dia é cada vez mais comum crianças até pedirem para fazer o clareamento, né? Até os 13, 14 anos ali não houve nem
troca completa de todos os dentes de leite por dentes permanentes. Muitas crianças terminam pelos 14, 15 essa troca. E lá pelos 16, 17 é que vão ter a erupção completa dos dentes. Então o clareamento antes disso, no mínimo, ele vai ter um efeitinho não muito legal, que ele não vai clarear talvez todo o dente, né? Conforme o dente terminar a erupção, pode ser que falte um pedacinho de clareamento ali, legal é segurar. Dá para avaliar clinicamente, né, adolescente para adolescente, mas pelo menos ali 17, 18 anos seria um período legal para aguardar. E contraindicação, existe alguma? Contraindicação não tem, são as mesmas, assim, a gente evita usar durante a gestação ou durante aleitamento também, né, a fase de amamentação, porque a gente não tem, ninguém nunca testou assim, se é seguro tanto para o feto ou para o neném que está mamando, né? Melhor prevenir. Não tem porquê, normalmente a mãe nessa fase está envolvida com tanta coisa que tudo que ela não quer tem mais um processo de clarear os dentes, né? Aguarda um pouquinho e faz depois. Aparelhos também, se está em tratamento com aparelhos, não tem como clarear, vai ficar a marca do bracket ali, né? O ideal é terminar o tratamento com o aparelho e depois fazer o clareamento. Agora com os alinhadores invisíveis existe a possibilidade de clarear mesmo antes de fazer o tratamento ortodontológico. E acho que assim a gente conseguiu falar sobre tudo que está envolvido na questão de clareamento, que é um tratamento, mas não é nada envolvido à saúde diretamente dos dentes, né? Isso é importante a gente lembrar. É ótimo, maravilhoso, é legal a pessoa se sentir melhor, mas ele é um tratamento de beleza, né? Lembra que a gente conversou sobre beleza e saúde? O clareamento, então, ele vai tornar os dentes mais bonitos, mais adequados com o padrão estético atual, mas ele não vai tornar os dentes nem mais fortes, nem mais fracos, que é outro mito que existe, meu dente vai ficar mais fraco. Já chegou um paciente me dizendo aqui, meu dentista disse que eu não posso clarear porque meus dentes vão ficar mais fracos. Isso não é verdade, desde que as técnicas sejam seguidas corretamente. O que pode acontecer sim é a pessoa ficar se sentindo melhor, né? Mais feliz. Mais feliz, por ter clareado, tá sorrindo mais à vontade e tal, até porque tem muita gente com os dentes clareados. Então também é comum chegar aqui e dizer, meu dente está muito amarelado. E se a gente comparar com a escala e ver a cor da pessoa, muitas vezes ela está com uma cor natural dos dentes, né? A cor dela. Que é a cor dela mesmo, mas ela por ver amigos e tal, todo mundo clareando, ela parece que os delas estão mais amarelados, né? Mas basicamente isso daí, né? Esperamos ter deixado assim, zero dúvidas. Foi um programa inteirinho só sobre clareamento. Mais uma dúvida. A Day não vai deixar acabar o programa. Tem pessoas que têm a manchinha branca no dente. E aí o clareamento ele vai modificar essa manchinha. E outra coisa também, os dentes, por exemplo, eu tenho parte dos dentes que parece ser mais translúcido, assim. Não foi o clareamento que fez perder esse esmalte do dente. Bem lembrado, tá? Todas essas dúvidas agora que a Day trouxe são bem oportunas. Então vamos lá. Primeira, manchinha branca. Se eu tenho uma manchinha branca, o que vai acontecer com o clareamento? Ela vai clarear mais rápido. Então na primeira semana ela vai ficar muito mais branca do que o restante dos dentes. Mas conforme os dentes forem clareando a dentina, também ela provavelmente vai inclusive diminuir um pouco a aparência dela, tá? Então essas manchinhas brancas normalmente são fluorose, é um defeitinho no esmalte de quem ingeriu muito flúor durante a formação do dente, tá? Elas não são contraindicação para clareamento. Sobre a parte da transparência, os nossos dentes eles têm muito mais esmalte na ponta do que perto da gengiva. A ponta do dente sempre vai ficar mais transparente e às vezes até mais clara do que próximo à gengiva. Próximo à gengiva sempre demora mais para clarear e normalmente demora mais embaixo do que em cima, tá? Porque a posição em que o gel fica embaixo ali, a saliva fica tirando o gel. Mas então assim, essa transparência não é causada pelo gel, o gel não tira nada do dente, lembram que eu falei? Ele não tira esmalte, ele não modifica o esmalte. O que aconteceu é que ele tirou a mancha e o esmalte ele é como se fosse um vidro, então ele tem um pouco de transparência e algumas pessoas aumenta bastante essa transparência da ponta dos dentes. E às vezes é o que a gente usa como limite para aquela pessoa. Se o dente começar a ficar muito transparente na ponta, ele não vai causar o efeito branco que a pessoa quer e a gente, tá na hora de diminuir o clareamento, espera um tempo antes de refazer o clareamento daí. A outra dúvida que às vezes surge é as pessoas que têm manchas por medicação. Existia um antibiótico que usavam antes, né, que é a tetraciclina, que deixava os dentes marrons. Essas pessoas conseguem clarear, tá? E só que demora muito mais. Mesmo o grupo aquele que faz bastante pesquisa na área de clareamento fez uma pesquisa com essas pessoas. Às vezes leva 6 meses para conseguir uma boa mudança de cor. Às vezes tem que usar a noite inteira durante 6 meses, mas consegue uma boa mudança. Assim como os dentes com canais tratados, tá? Aquela técnica de clarear
em consultório o dente com canal tratado, às vezes o dente com canal tratado ele escurece bastante e antes se fazia um clareamento que era dentro do dente. Isso a gente tem evitado, porque existe muita associação de problemas na raiz com essa técnica e ela também não tem um bom resultado em termos de durabilidade. A técnica para dentes com canal tratado é a mesma do dente com canal não tratado, só que com gel mais forte, usando só naquele dente à noite, e aí tem que ter paciência, porque vão ser vários meses para conseguir que aquele dente modifique a cor. Não tenho paciência para ficar tantos meses clareando o meu próprio dente, aí tem que partir para uma lente mesmo, mas sabendo que também para lente os melhores resultados são quando o dente já está um pouco mais claro e baixo. Então, às vezes não tem muita saída, tem que ter paciência mesmo e insistir um pouco mais no clareamento. Dúvidas esclarecidas? Eu acho que sim. Não sobrou nada. Tá Se tiver alguma dúvida ainda, vocês já sabem, mandem pra gente, a gente adora receber mais dúvidas. Se inscreva no nosso canal, para de falar um pouco. Se inscreva no nosso canal, ativa o sininho e dá o like pra nós, viu? Sugestões também mandem, novas temáticas do programa, é só mandar que a gente vai esclarecer tudo que vocês quiserem saber. Essa é a odontologia diferente. Tchau. Tchau.